Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre. E que nós tenhamos mais uma excelente noite, com bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. E é uma alegria receber a todos. Esse trabalho nosso, ele iniciou lá na pandemia, né? Já vamos aí para 5 anos, todas as terças-feiras, aqui fazendo as nossas transmissões ao vivo, sempre com temas excelentes, palestrantes de várias partes do nosso país, até de fora do país, outros estados, né, dentro aqui do Brasil, e mostrando a unificação da doutrina espírita, e através desses temas, sempre auxiliando a todos os irmãos que se conectam na nossa página do Facebook. E a gente pede sempre para que compartilhem, para que enviem a sua curtida, porque quanto maior o número de compartilhamentos, mais a nossa palestra se propaga. E o tema de hoje, com o nosso querido Isaías Claro, é muito oportuno, principalmente aqui para a nossa cidade de Araraquara, onde nós estamos tendo índices de pessoas que estão atentando contra a própria vida, absurdos, né? Nós estamos, assim, num momento difícil aqui na nossa cidade, e essa abordagem que o Isaías vai trazer vem muito a calhar para todos nós. Então compartilhe, porque um irmão que assistir, que servir para ele, né, com um ensinamento, um fio de cabelo lá, né, para tirar ele do fundo do poço, da depressão, nós já estaremos cumprindo com o nosso papel. E como a espiritualidade né, o Isaías vai trazer um tema que nós aqui de Araraquara estamos, em especial, né, precisando muito. E eu vou começar a dividir tela com o nosso querido Isaías. Ele está lá em Oswaldo Cruz. Isaías, não preciso nem falar da alegria de tê-lo aqui conosco, a satisfação. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Edu Caires, querido irmão, companheiro, a você, o meu abraço, meu carinho, a minha gratidão, e isto tudo extensivo aos internautas, aos trabalhadores da Escola do Mestre Jesus e a todos que nos brindam com a conexão nesta hora ou posteriormente. Estou feliz, honrado em estar aqui com você neste trabalho abençoado. Que bom, Isaías. Uma alegria recebê-lo, sempre com temas muito oportunos, que a espiritualidade possa te abençoar, te inspirar nesse momento que nós estamos precisando muito, né, de tantas turbulências que nós estamos vivendo na atualidade. Então, pessoal, aproveitem o tema, compartilhem. Tem alguém aí que está precisando ouvir qualquer coisa, está passando pelo problema da depressão, que é considerado um problema de saúde pública, né, o mal do século. Então, compartilhe, porque é para que nossa palestra possa chegar até essas pessoas e que eles possam aí encontrar algo, né, que o nosso irmão Isaías vai trazer e sair desse buraco, né, dessa depressão, dessa triste doença, né, que tem nos afetado. Então, vamos elevar o nosso pensamento, sempre em agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de reunião de pensamentos, de corações em torno da religiosidade, tão deixada de lado nos dias atuais, né? Dos exemplos do Cristo, do Evangelho, tão necessários, principalmente nos momentos que no barco das nossas existências navega por águas mais turbulentas, onde temos dificuldades, onde sentimos dor, onde temos aí muitos amigos atentando contra a própria vida, e que nesse momento, através da união dos nossos pensamentos, dos nossos corações, todos esses corações que estão vivendo esses momentos de dificuldade possam receber o lenitivo necessário. Pai nosso que estais em toda parte,
santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Querido irmão Isaías, e agora fica aí, eu vou ficar aqui nos bastidores interagindo com os telespectadores, tá bom? Boa palestra. Obrigado, obrigado. Almas irmãs, o companheiro Edu Caires, amoroso e competente, como sempre, em suas falas iniciais e em sua oração, nos forneceu riquíssimo material de estudos e reflexões. Tudo o que farei nesta hora, de maneira singela e objetiva, é desdobrar o que ele já nos apresentou como um roteiro para as nossas reflexões e trazer algumas outras considerações. Nosso tema, depressão, uma abordagem espírita cristã, o que significa que este tema pode ser abordado sob outros ângulos, sob o ângulo da medicina, sob o ângulo da psicologia, da psicanálise, de outros ramos do conhecimento humano. Nesta hora, trago alguns apontamentos sob a ótica espírita cristã. E sob esta ótica, digo que a depressão é uma enfermidade essencialmente do espírito. O corpo pode se deprimir, deprimindo-se, o corpo pode influenciar o espírito, o meio ambiente pode influenciar o espírito, as enfermidades diversas, outros fatores orgânicos, sociais, econômicos, culturais, tudo isto pode concorrer para a depressão, mas ela é essencialmente uma enfermidade do espírito e se apresenta quase sempre como uma tristeza. E sendo o espírito imortal, é intuitivo, é lógico que a depressão não tratada e superada convenientemente enquanto estamos encarnados, vai nos acompanhar no retorno à pátria espiritual. Eu disse que depressão espiritual se manifesta através da tristeza, mas não se trata de uma tristeza comum, porque a tristeza comum é patrimônio de todos nós. Todos experimentamos
algumas tristezas em muitas ocasiões. E essa tristeza, em princípio, não é uma enfermidade, não é um quadro patológico. Patológico seria alguém nunca se entristecer e atravessar toda uma existência sempre sorridente, sempre feliz. Compreensível, pois, uma certa alternância em nosso humor, em nossa alegria, em nossa qualidade de vida. A tristeza, com característicos de depressão, ela se estende por semanas, meses, anos, e pode se aprofundar de maneira muito severa. Mas, à luz do Evangelho, podemos dizer que há as tristezas humanas por fatores humanos e há as tristezas, no dizer do apóstolo Paulo, segundo Deus, as tristezas relacionadas às lutas que o espírito trava no crescimento pessoal, na busca da superação dos seus limites, porque evoluir pede suor, pede lágrimas, pede esforço, pede trabalho, algum cansaço, mas crescer espiritualmente e experimentando alguma tristeza em razão disso é algo muito diferente daquela tristeza que alcança milhões de criaturas humanas por fatores puramente imediatistas, utilitaristas, as pessoas que se permitem a depressão por decepções, frustrações, dificuldades comuns a todos nós, valorizando excessivamente o que, em verdade, não é assim tão essencial. Estudando-se a depressão à luz da doutrina espírita cristã, recordemos que o Espiritismo não é uma religião a mais. O Espiritismo não é mais do mesmo, não é mais uma doutrina hierarquicamente organizada. O Espiritismo não concorre com outras doutrinas religiosas. O objetivo da doutrina espírita é contribuir de maneira poderosa para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual. A doutrina espírita visa estruturar-nos, capacitar-nos, fortalecer-nos
e dar-nos uma visão profunda, extensa, mais ampla da vida. Com a doutrina espírita, estudamos a dor, estudamos as causas das dores, suas consequências, mas também com a doutrina espírita aprendemos como lidar com a dor, com as aflições, com as dificuldades, com as decepções, com as ofensas, com as perdas, com tudo aquilo que caracteriza o cotejo dos desafios existenciais. A doutrina espírita não quer profitentes igrejeiros. A doutrina espírita não espera que sejamos meros frequentadores de casas espíritas, meros beneficiários do passe espírita ou da mediunidade. Estudamos o Evangelho do Cristo, estudamos a doutrina espírita para que ela nos capacite, para que alargue a nossa compreensão, os nossos horizontes. E por que ou como a doutrina nos auxilia nesse sentido? Em razão dos princípios básicos da doutrina espírita. Nesta oportunidade ligeira, forneço alguns destes princípios. O primeiro, o princípio dos princípios, Deus. Outro princípio, já lembrado, somos espíritos imortais. E menciono agora outros princípios. Comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, destinação da Terra, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, fé raciocinada, Jesus, nosso modelo e guia de toda a humanidade, lei do progresso, lei de justiça, amor e caridade, para citar 10 ou um pouco mais de princípios, pois que agora eu não os contei. Pois bem, quando estes princípios que embasam a doutrina espírita forem os princípios da minha vida, quando eu ou nós aprendermos a pensar como a doutrina espírita nos propõe a pensar, não digo que nunca mais estaremos vulneráveis à depressão, mas posso afirmar que todo espírito que vive fundamentado, baseado nesses princípios que mencionei, a probabilidade de deprimir-se de maneira severa é muito grande. E agora
eu passo a refletir muito ligeiramente sobre estes princípios, demonstrando como esses princípios nos podem auxiliar na prevenção e no tratamento da depressão. Se eu ou nós nos recordarmos sempre de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, se nos recordarmos de que este Deus, que é Pai, é um Pai justo, amoroso, misericordioso, bom, previdente, providente, sábio. Se nós aprendermos que devemos amar e buscar a Deus acima de todas as coisas, se nos condicionarmos a pensar em Deus, a buscar Deus acima e antes de toda e qualquer providência, com certeza choraremos, sofreremos, poderemos experimentar algum desânimo, alguma apatia, mas não ao ponto de nos deprimirmos severamente. Porque assim pensando em Deus, neste Deus, cujos atributos alguns mencionei há instantes, nós desenvolveremos uma fé maior. E se considerarmos que fé é conexão com Deus, se considerarmos que fé é concordância com Deus, obediência a Deus, resiliência em relação a Deus, resignação em relação a Deus, porque eu vou me permitir deprimir se estou buscando em Deus a força que me falta e se estou buscando em Deus a direção certa a seguir, se estou convencido de que tudo o que acontece sob a permissão de Deus, sob o olhar de Deus, e que Deus está me amparando e me conduzindo e me sustentando e me fortalecendo, e que Deus providenciará meios, recursos para que eu saia da situação infelicitadora. Vejamos que estes pensamentos me estruturam, me acalmam, despertam em mim um grau de maior confiança em mim, porque a fé em Deus despertará em mim a percepção das minhas potencialidades, das minhas possibilidades, e eu estarei armado com uma filosofia positiva, estruturadora, libertadora, e seguirei adiante, sofrendo, chorando, mas não me permitindo chegar, como disse o nosso querido Edu Caires, no fundo do poço. E se isto acontecer no momento de especial fragilidade, a retomada da fé, a retomada da confiança, a lembrança permanente
de que Deus é Pai justo, bom, amoroso, detentor de todos os bens e recursos de que necessito, eu conseguirei sair da fossa em que me permiti cair no momento de invigilância ou de fragilidade. Quando nos recordamos de que somos espíritos imortais, agora refletindo um pouco sobre este princípio, a nossa escala de valores vai se modificando gradativamente. As ocorrências de ordem material vão perdendo força, vão diminuindo o impacto. Se tivermos em mente a certeza, não a crença, a certeza, a convicção de que somos imortais, de que estamos em trânsito pela Terra e de que, ao retornarmos para a pátria espiritual, de onde saímos para reencarnar, onde temos amigos muito queridos, benfeitores, anjos da guarda, todos estes pensamentos que são princípios divinos, estabelecidos por Deus desde sempre para a nossa felicidade. Se eu tiver certeza de que sofro somente por um pouco de tempo e que ao retornar para a pátria espiritual eu poderei dar sequência ao meu crescimento espiritual, na companhia de amigos queridos, benfeitores, que patrocinaram a minha vida, isto vai fazendo com que minha escala de valores se modifique. E assim nós podemos raciocinar, associando a depressão a todos os princípios que embasam o cristianismo do Cristo e a doutrina espírita, que é este cristianismo original, redivivo. Quando compreendermos que somos espíritos imortais, em trânsito, através de uma outra reencarnação, que é esta, e que esta reencarnação é uma bendita oportunidade de libertação, de quitação, de pacificação, de crescimento, também este princípio vai nos auxiliar grandemente. Não reencarnamos para sofrer, porque pela vontade de Deus sofreríamos 10% do que sofremos. Podemos estar convencidos de que 90% das nossas aflições são oriundas das nossas escolhas, do nosso modus pensandi, do nosso modus vivendi. Basta que debrucemos o olhar, ligeiramente que seja, para o que temos no capítulo 5 do nosso Evangelho, bem-aventurados os aflitos, item 4, que aborda o tema as causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições. E ao terminar o número 4, Allan Kardec diz que a maior soma de sofrimentos nossos
não decorrem de outras reencarnações, mas desta, em razão da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Se eu não fosse colérico, não sofreria o que sofrem os coléricos. Se eu não fosse impaciente, não sofreria o que sofrem os impacientes. Se eu não fosse intolerante, incompreensivo, não sofreria o que sofrem os intolerantes e os incompreensíveis. Se eu não fosse egoísta e orgulhoso, não sofreria o que sofrem os egoístas e os orgulhosos. Se eu não fosse vaidoso e prepotente, não sofreria o que sofrem os vaidosos, os prepotentes. Se eu fosse perdoador, misericordioso, não sofreria o que sofrem aqueles que se permitem a mágoa, o ressentimento, a hostilidade reprimida. Vê-se, portanto, que a depressão, conquanto possa ter algum componente orgânico, algum componente genético, algum componente social, ambiental, econômico, cultural, a depressão é, antes de tudo, repetindo, uma enfermidade do espírito. E nesta oportunidade, eu não me estenderei mais nestas reflexões, porque eu quero trazer algo que está à nossa disposição no Evangelho segundo o Espiritismo, há mais de 150 anos. A doutrina espírita tem muito a nos oferecer em relação a todas as moléstias e, consequentemente, também no que se refere à depressão. No capítulo 5, já mencionado, temos o tema, a melancolia, que está no item 25. E somente neste item 25 encontramos muitas reflexões pertinentes que podem nos auxiliar poderosamente na prevenção, no tratamento e na cura da depressão espiritual. Permito-me a leitura em homenagem àqueles que não têm o Evangelho e, portanto, por enquanto, não têm acesso ao texto. A melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão
o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Companheiros queridos, muito material, que não estudaremos agora, mas observem como terminou o parágrafo. E vos julgais infelizes. Quase sempre a infelicidade está mais no pensamento, mais no sentimento, mas nem sempre a infelicidade é uma verdade. Pretendemos algo comentar sobre isso ainda hoje. A mensagem prossegue: crede, resistir, remédio, resistência, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso decreto na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitai, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E agora vem, fechando a mensagem, um pensamento profundamente positivo e libertador. Se, no curso desse decreto provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Se, no curso desse decreto provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Trago alguma contribuição bibliográfica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ele nos recomenda: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Sempre encontraremos motivação
para a alegria cristã, que por vezes se apresentará em meio às lágrimas humanas. E ainda o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele ainda, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Mas a tristeza do mundo gera a morte. A tristeza do mundo gera a depressão. A tristeza, segundo Deus, aquela tristeza que se segue aos nossos equívocos e que nos despertam para uma vida melhor. Estas tristezas são boas, úteis e necessárias, porque se tornam êmulos, motivações para o avanço, para o progresso, para a libertação. Que a alegria cristã seja a tônica da nossa vida, alegria esta que será construída no âmago do Espírito imortal. Que a alegria cristã seja uma constante em nossas almas. A todas, a todos, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Que assim seja, Isaías. Resta-nos as reflexões agora, né? É como, assim, brilhantemente você disse no início, né? Nós não queremos aquelas pessoas que vêm à casa espírita só para receber o passe, a água fluidificada. Nós queremos aqueles espíritas convictos da mudança, né? De tudo que a doutrina pode proporcionar, né? E se queremos tanto melhorar o nosso dia a dia, nós temos que começar a trabalhar tudo isso dentro de nós mesmos. Exatamente. Belíssima síntese, viu? Deixar o igrejismo de lado, né, Isaías? Exatamente. A doutrina espírita precisa ser a doutrina do espírita, né? Doutrina espírita, doutrina do espírita, para que busquemos alguma coerência com essa doutrina linda que é o Cristo disponível para todos nós. Perfeito, Isaías. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Fica aqui o nosso grande abraço, o nosso convite para a próxima semana. Nós teremos a Sônia Pavanelli, lá de Jaboticabal, aqui conosco. E é sempre uma alegria receber os palestrantes que têm participado aqui, são excelentes, sempre abordando temas muito necessários, e que a gente possa continuar, né? Que cada um que se conecta aqui, né, Isaías, manda uma mensagem, tudo é o combustível, né? Para nós. Exatamente. Eu estou vendo Pode falar. Se você me permite, seja portador
do meu abraço carinhoso e respeitoso para a Sônia Pavanelli, nossa companheira muito querida de Jaboticabal. Sim. E sabe quem que está aqui Transmita conosco também? Quem está aqui ela. conosco é a Leia Micelli. A Leia e o Paulo Micelli estão aqui conosco também. Muito bem, muito queridos companheiros de longa data, muito Então, amados, sempre vivos, sempre presentes. que ótimo. Gente, um grande abraço a todos. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, né? Restando a cada um de nós as reflexões necessárias sobre tudo que nós ouvimos hoje e a prática disso tudo, né? Devagarzinho, um pouquinho a cada dia, não deixando a melancolia, a tristeza tomar conta de nós, entendendo que se a tristeza chega, é fruto, né? Nós somos frutos dos nossos próprios infortúnios, né? De tudo que nos acontece, nós que nos causamos. E aí essa dor momentânea, ela é como um êmbolo, né? Como Isaías disse, né? Nos impulsiona a não errarmos mais e a nos melhorarmos. É assim que a gente tem que agir, né? Então, vamos lá. Isaías, por favor, faz a prece de encerramento para a gente, por gentileza. Cristo Jesus, Mestre e Senhor, quando entre nós viveste, demonstrando-nos como nos compete viver, e partiste da terra, ensinando-nos como devemos partir quando chegar o momento oportuno. Enfrentaste os desafios, lecionando-nos paciência, coragem, fortaleza, humildade, para que possamos, com estas ferramentas, enfrentarmos as lutas que são nossas e vencê-las, triunfando, finalmente, sobre todas as aflições do caminho. Senhor, inspira-nos, fortalece-nos, ampara-nos, guia-nos, orienta-nos, penetra-nos e permaneça em nós, hoje e sempre, sempre mais. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, só lembrando, hein? Terça-feira que vem, a Sônia Pavanelli, de Jaboticabal. Domingo, presencialmente, lá no Mestre Jesus, nosso grande amigo Aloísio Sônego. E todos estão convidados. Online é legal, é bacana, mas presencial é muito melhor, né? Domingo nós vamos ter lá o nosso amigo Aloísio Sônego. E que a gente possa se encontrar, se abraçar, tá bom? Ó, Luísio, o Paulo Micelli e a Leia mandando abraço para você. Isaías, o Paulo e a Leia mandando abraço para você, viu? Obrigado, retribuo com igual amor. Obrigado. É isso aí. Pessoal, até a próxima terça. Muito obrigado. Luz, paz e bastante trabalho. Trabalho na melhora interior, né? Na transformação moral tão necessária, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Isaías. Até a próxima terça-feira. Obrigado, Edu. Obrigado. Um abraço. Grande abraço. Ó, abração, viu? Obrigadão. Abração. Muito obrigado.